Pronto. Eu prometo não me estender muito, nem ficar muito tomando assim muito tempo. Pretendo ser bem prática, explicar passo a passo do Gênesis, né? Depois fazer um compilado, uma pasta, uma pastinha, criar uma pastinha e tipo Gênesis. Ali vocês vão poder ver todos os vídeos, né, sobre o Gênesis do início ao final, do 1 ao 50, se não me engano, se salvo engano meu. E aí depois nós vamos para os outros livros. Eu sei que é bem audacioso esse projeto, eu confesso a vocês. Mas eu vou tentar, né? Se a Dacinha deixar, a Dacinha agora está com 6 meses. E quando eu vou estudar, vou fazer as minhas coisas, eu tenho que fazer com ela, né? A minha amiga, a minha companheira, a minha melhor amiga não tá, que é a minha filha, né? A minha fiel escudeira, que me ajuda, né, em tudo que eu faço, nos meus projetos, nas minhas coisas, nos meus estudos. A minha filha, ela não tá, que ela foi viajar, ela tá de férias. Então eu vou tentar fazer da melhor forma possível. E então tá, então vamos começar. No Gênesis 2. O que acontece no Gênesis 2? No primeiro versículo do capítulo 2, ainda tratando sobre o sexto dia. Então, sobre a delimitação da perícope, né? Então, aquele dia, o sexto dia, ele ainda está dentro do capítulo 2. Então, se fosse colocar assim numa ordem assim das coisas, né? Ele se encerraria mesmo no versículo 3, né? Sobre a criação do mundo. Capítulo 1, começa no capítulo 1, dizendo que a terra era vazia, sem forma, né? E o Espírito Santo parava sobre a face da terra, e havia escuridão, e todas aquelas outras coisas. Gente, leia a Bíblia. Eu não sou obrigada a ler a Bíblia para vocês, tá? Cada um tem que ter a sua experiência de vida, experiência espiritual. Eu não vou ler a Bíblia com vocês. Eu vou explicar para vocês tópicos que vocês não entenderam, mas ler a Bíblia com vocês, eu posso fazer assim em alguns momentos, em dados momentos, até mesmo para vocês poderem ter aquela linha de raciocínio. Mas eu não vou ler com vocês. Vocês têm que ler, vocês têm que orar, vocês têm que fazer a parte de vocês. Eu não posso fazer isso por vocês, tá? E então ele começa assim. O capítulo 2 o versículo 1 do capítulo 2, corrigindo, fazer uma correção, tá? Ele é ainda o término do sexto dia. No versículo 2, ele já começa no sétimo dia. E no sétimo dia tem uma problemática. Porque no sétimo dia, uma problemática que eu falo não é uma problemática propriamente dita, né? Porque há controvérsias. Há pessoas que vão entender dessa forma e há pessoas que não vão entender dessa forma. Então eu vou explicar da forma como eu entendo hoje. Hoje é que dia? Enfim, hoje é julho de 2019. Agora eu tô meio perdida na data. Se é 22, 23, 24. Tô meio perdida. Então eu vou explicar para vocês conforme eu entendo hoje, julho de 2019. E ele fala assim: no sétimo dia, Deus já tinha terminado toda a obra da criação, todo o projeto. E aí o que ele fez? Ele abençoou o sétimo dia. Érica, mas o sétimo dia ele abençoou, mas todos os outros dias não são abençoados por Deus? São, gente, são abençoados. Tudo que Deus fez é abençoado. Só que o que acontece? No sétimo dia, ele deu uma bênção master. Ele deu um plus nesse dia. Ele deu uma bênção melhorada, vamos dizer assim, né? Ele deu uma caprichada. E ele abençoou esse dia. Eu tô olhando para baixo porque eu tô lendo a Bíblia, tá? Aí vocês vão acompanhando com vocês.
conforme eu for falando. Ele abençoou o sétimo dia e ele fez o quê? Ele não só abençoou, ele santificou o sábado. E ele disse o quê? Que também nesse dia ele descansou. Ele descansou no sétimo dia. Então, mas é o quê? É sobre denominação? Não, não é sobre denominação. O canal, eu não vim aqui falar sobre denominação. Eu não venho falar sobre religião. Eu vim falar sobre o que a Bíblia fala, né? A interpretação, né, da própria Bíblia. O que a Bíblia diz sobre ela? A Bíblia fala que toda a obra da criação ela é magnífica, né? E o sábado, Deus ele fez o quê? Ele separou, ele santificou e ele abençoou o sábado, ou seja, ele descansou no sábado. Ai, meu cabelo. Aí ela puxa meu cabelo. Aí, no versículo 4, é a obra, né, da humanidade. Ele fez a humanidade. E aí ele começa que no início, né? No início do versículo 4, ele começa assim: esta é a história da humanidade. E aí ele fala assim: não havia brotado nenhum arbusto sobre a terra, nenhuma erva nos campos havia crescido, porque o Senhor não havia feito chover, ou seja, não chovia. Ah, mas como é que as plantinhas eram regadas, Érica? Vamos lá ver? Eu sei como que as plantinhas eram regadas. Elas eram um vapor que subia da terra, tá? Ele subia e descia como um orvalho e aquilo dali regava as plantas, tá? Mas vamos para a Bíblia, vamos nos ater à Bíblia, que fica tudo mais fácil, né, gente? Por favor. Aí ele fala assim: porquanto o Senhor não havia feito chover sobre a terra e não havia homem para cultivar o solo. Entretanto, fontes de águas brotavam e regavam toda a superfície do solo. Gente, eu tô lendo essa versão aqui da Bíblia. Peraí. Essa Bíblia aqui, ó. Então, tem algumas diferenças, né, na tradução de Bíblia para Bíblia. Mas nessa versão tá assim. A versão que eu sempre estudei, que era a Almeida, ela falava que era um vapor, como se fosse um orvalho, tá? Então, por isso que você tá vendo eu falar uma coisa e aqui na minha Bíblia tá sendo falado outro. Assim, né, que fontes de águas brotavam. Então, no versículo 7, ele fala que o Senhor modelou o ser humano do pó da terra. Desculpa, gente, mas é assim. Senão não tem como. E aí ele soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem se tornou um ser vivente. Então tá. Então, para isso, eu vou pegar minha outra Bíblia, que é para poder explicar vocês melhor. Essa daqui. Opa. Essa daqui. Eu vi essa Bíblia aqui. Dá para vocês verem? Eu vi essa Bíblia aqui com um amigo meu, Gabriel Tardim, psicólogo. Beijo para você, meu querido. Jesus te ama e eu também. E eu gostei muito, principalmente dos verbetes, das coisas, né, das palavras, que às vezes há palavras que tem no grego que não tem em português, mas que eles buscam uma palavra aproximada para poder traduzir para a nossa língua. E aí, quando você vai fazer essa tradução, foge todo o contexto, e no hebraico também.
tem palavras que você não traduz. Tem palavras que quando você vai traduzir é algo totalmente diferente e que quando você vai traduzir para a língua portuguesa, né, ela perde todo o contexto. Então, para não fugir muito do contexto, eu vou ler essa Bíblia e ver o que ela fala sobre isso, né? E ele foi feito... e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Ou seja, alma é o sopro, o fôlego de vida que a gente tem. A nossa respiração. Acabou a respiração, acabou a alma. Acabou a nossa respiração, acabou a alma. Tá? O espírito é aquilo que volta para Deus. E o corpo, todo mundo já sabe, né? O que é um corpo. Então, quando você ouvir assim, essas histórias assim, alma penada. Não tem alma penada, porque a alma é o fôlego. A alma é a junção. Quando você... É a junção. Quando Deus criou o homem, ele fez o corpo e o fôlego. Então, isso é alma. Essa união. Acabou a respiração, acabou a alma, gente. Acabou. Não tem alma penada, não. Não, foge disso. Isso tá totalmente fora. E aí ele vai e começa, pega o homem já com o Éden plantado, tudo direitinho, tudo feito, tudo bonitinho, e colocou ele lá no Éden, no jardim. E colocou no jardim do Éden. Então, o homem, ele foi a coroa da criação. Porque ele foi feito por último. Já estava tudo feito, tudo pronto, já estava tudo na mão. Entendeu? Aí, ele fez nascer plantas para quê? Agradáveis aos olhos e agradável ao paladar. Para quê? Para o homem poder se alimentar. Você já pensou numa matança, numa churrascada no Éden? Não, né? Pelo amor de Deus. Né? Então, a dieta original do homem, ela é vegana. A origem da dieta do homem, ela é vegana. Calma. E aí, o que acontece? No versículo 15, vamos dar um pulo, que aí ele fala sobre os rios que cruzam o Éden, São quatro rios. Isso daí só é assim, não é que não tenha uma coisa assim, não. Eu vou explicar isso daí mais pra frente, lá quando a gente estiver lá no final, já lá em Apocalipse, que algum desses rios aí também é mencionado lá em Apocalipse, quando João vê, né, a cidade santa. Então ele fala sobre esses rios. Então agora vamos deixar esses rios meio que quieto. No versículo 15 ele fala que o homem foi colocado no Éden para zelar pelo Éden, né? E zelar pelas plantações. Ou seja, o Adão sempre trabalhou, gente. Essa história de que homem não trabalha, que se tivesse se não fosse a Eva ter dado o fruto, não. Isso daí não. Isso daí o homem, ele sempre trabalhou. Ele foi colocado, ele foi posto no Éden para poder zelar pelo Éden, né? Para poder ali, cuidar da plantação, cuidar de tudo aquilo que Deus fez e colocou, né, sob a administração do homem. No versículo 16, ele fala, e é uma coisa assim bem interessante mesmo. E ele fala assim: comerás livremente o fruto de qualquer espécie de árvore que esteja no jardim. Olha só. Contudo, não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia que dela comeres, com toda a certeza
morrerás. Ou seja, essa morte que Deus fala sim, é uma morte espiritual e é uma morte física, tá? Porque lá na frente ele vai dizer assim, ó, o profeta ele vai afirmar assim: a alma que pecar, esta certamente ela morrerá. A alma que pecar, essa certamente morrerá. Então, o que acontece? Né? Como é que eu vou te explicar? A imortalidade do homem, né? O homem ele não é um ser imortal. A imortalidade do homem, ela era, como é que eu vou te dizer? Como é que eu posso explicar uma palavra para vocês poderem entender? Ela era condicionada, tá? Ela era condicional, ou seja, se você não comer, você vai viver eternamente, mas se você comer, certamente você vai morrer, tanto fisicamente quanto espiritualmente, né? Tanto é que depois nós vamos ler lá depois a queda do homem, né? E aí dá início a todo um processo. O homem ele foi feito à imagem e semelhança de Deus. E depois os outros fomos feitos todos à imagem e semelhança do homem. Não fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, como Adão. Tanto é que Jesus, ele vem, né, como o primeiro Adão. Ele vem, né, à imagem e semelhança, né, o primeiro Adão, o segundo Adão, né? Mas aí é um tópico mais para frente, tem toda uma outra questão a ser tratada sobre isso. Mas basicamente, a eternidade, a imortalidade do homem é condicional. Se você não comer, você vai viver eternamente. Se você comer, você vai morrer, com toda certeza. Por isso que nós temos dificuldades quando nós perdemos algum ente querido, quando nós perdemos pessoas, amigos, familiares, nós temos essa dificuldade de aceitação. Por quê? Porque o homem ele não foi feito para isso. O homem ele foi feito para a eternidade. Mesmo que condicional, nós fomos feitos para a eternidade. Por isso que nós temos assim tanta dor no desapego, né? Quando nós vamos enterrar nossos entes queridos. Porque o projeto inicial era do homem, né, viver por toda uma eternidade. Então, quando Adão ele rompe com isso, né, entra a morte em cena e entra o pecado e todo o declínio do homem, né, e toda a sorte de maldições, de castigos e toda a nossa herança pecaminosa por causa de Adão, tá? E aí no versículo, deixa eu ver aqui, no versículo 18, ele cria a mulher. Por quê? Porque Deus falou assim: não é bom que o homem viva sem uma companheira. Não é bom que o homem viva só, né? A Bíblia ela vai relatar 3 tipos de eunuco. Os eunucos que nascem eunucos, né? A Bíblia, Jesus, acho que lá em Mateus, salvo engano meu, ele fala que há 3 tipos de eunucos. Os eunucos porque nasceram assim, porque fizeram eles assim e porque eles decidiram em seu coração ser assim pela obra de Deus, né? Então, há 3 tipos de eunuco. Então, mas de toda forma, o homem, né, em sua plena forma, no seu pleno juízo, em todas as suas capacidades mentais, fisiológicas, não é bom que o homem viva só, porque não fui eu que falei,
Não foi a Mariazinha que falou, não foi o pastor fulano de tal. Não, foi Deus. Foi Deus que falou. Não é bom que o homem viva só. E aí ele cria no versículo 18 a mulher. Tá? E aí, depois que ele fez isso, ele começou a fazer o quê? Os animais selvagens. Ele começou a fazer as aves do céu. Começou a fazer uma série de outras coisas. E ele foi fazendo. É que é um pouquinho complicado porque eu tô gravando e tô com a menina aqui no colo. Mas já tá indo. Então, ele pegou e nos versículos seguintes ele nomeou os animais, né? Ele fez tudo, tá? E chamou o homem para nomear os animais que precisaria. Adão nomeou. E aí no versículo 21, a criação da mulher, né, começou primeiramente, a criação da mulher, ela começou primeiramente no coração de Deus, tá? No versículo 18. Depois mesmo, a criação de fato, começou lá no versículo 21, que fala quando Deus fez Adão cair num sono profundo e da costela do homem extraiu e fez a mulher. Então, o que acontece? A mulher, ela é companheira, ela é ajudadora. Ela não tá nem acima nem abaixo. Ela tá andando lado a lado. Ela é a companheira de Adão. E ela foi extraída da costela do Adão. E é por isso que quando um homem ele se casa, ele sai da casa dos pais, larga a casa dos pais e vai se unir à esposa. Por quê? Porque ela foi extraída dele. E eles se tornam uma só carne. Eles se tornam uma só pessoa. E aí, no versículo 25, ele fala que o homem e a mulher viviam nus e não se envergonhavam. Aí entra uma questão que, né? Mas viviam nus como? Não, viviam nus, mas como assim? Viviam nus? Eles viviam nus e não se vergonhavam. Por quê? Porque não tinham pecado, não tinha cobiça, não tinha luxúria, não tinha nada disso, né? Há autores que falam que eles estavam vestidos de vestes, né, de túnicas espirituais, que quando na queda do homem eles se encontraram nus e eles viram a nudez um do outro por conta disso, né, do véu, né, da túnica espiritual ter se rompido, né? Que é uma questão até que quando em Apocalipse ele fala, né, sobre lavar as suas vestes no sangue do Cordeiro. Então, quando ele fala muito sobre vestes, eu acredito que não sejam roupas mesmo, mas sejam vestes espirituais. Como se fosse assim, vamos dizer assim, um vestido de luz. Tipo aqueles vestidos da Disney, sabe? Que criança gosta, aqueles desenhos da Disney que criança gosta de ver. E aí vem a fada madrinha e
coloca assim um vestido na Cinderela, na Gata Borralheira. Então eu acredito que sejam túnicas assim, sabe? Túnicas espirituais e não túnicas propriamente ditas, tá bom? Então aqui é o capítulo 2 e depois eu vou fazer o capítulo 3. E aí eu vou dando continuidade pouco a pouco. E me desculpa se o vídeo saiu assim dessa forma, mas é porque eu tô com a pequena e é complicado. Agora ela tá quietinha, ela tá mamando, mas ela tá quietinha. Mas é complicado. É complicado. Tá bom? Fique com Deus e boa tarde.